Lá no alto do Calvário, este Deus crucificado já nos tinha resgatado no amor. Meu irmão e minha irmã, você está gostando das visitas teologais à Ermida São José e Santa Teresinha? O nosso grupo está postando essas imagens, aqui as Camilas, que são duas Camilas, é a Camilinha e a Camila, da Pascom aqui da Paróquia Cristo Rei. Nós fomos à Ermida, já mostramos lá a Casa de Maria, já mostramos o memorial, e agora queremos dar continuidade às nossas aulas de patrística, falando para você das heresias. Se recorda, nós já falamos dos padres apostólicos, dos padres apologéticos, a maravilha dos padres do deserto. Mas hoje queremos falar das heresias. Alguém vai dizer assim, padre, o que é heresia? Por isso eu trouxe aqui um pequeno santinho da Santa Padroeira contra as heresias, Santa Eufêmia. Santa Eufêmia milagrosa, em Arcozelo, a veneramos, condutora carinhosa das graças que esperamos. És a nossa enfermeira, boa irmã de caridade, nossa doce companheira ao passar a eternidade. De vós e do meu Jesus, ó doce Mãe Virgem Maria, dai-me a suprema luz da santa paz e alegria. Arcozelo está em Portugal, viu? Santa Eufêmia é muito conhecida em Portugal como padroeira contra as heresias. O que é heresia? Para responder à pergunta quem é Jesus, do 1º século até o 8º século, no nascimento da nossa doutrina, houve muitos teólogos e pensadores que começaram a estudar o Jesus histórico, o Jesus humano, o Jesus divino, e tinham algumas ideias diferenciadas. Então, o que podemos definir como heresia? Ao estudar as heresias, nós queremos oferecer o outro lado daquilo que foi ficando na sombra da história da Igreja e da teologia, que são as heresias, que convida-nos a ver os aspectos positivos. As heresias fizeram avançar a reflexão teológica, apurar a ambiguidade e fazer uma teologia mais precisa. Ora, então a heresia seria um modo diferente, um modo diverso de ver Jesus da doutrina oficial que estava nascendo. Então nós vamos encontrar, neste período que nós chamamos período patrístico, os conflitos ideológicos do 1º ao 8º século, viu, Camila? 16 heresias, interessantíssimas e importantíssimas. Por exemplo, o docetismo é a primeira heresia. O gnosticismo, que segundo o Papa Francisco está muito atual. O marcionismo, o monarquianismo, o patripassionismo. Aí você que está aí do outro lado da padre, mas o que é isso? Calma que nós vamos estudar uma por uma. Por exemplo, o patripassionismo é uma heresia que diz que quem sofreu foi o pai. Patri é de pai, passio, paixão. Então a paixão do pai. Então foi o pai que se encarnou, o pai que morreu na cruz, o pai que derramou o sangue, a paixão do pai. Não, isso é uma heresia. Depois o sabelianismo, o montanismo, o donatismo. Olha, precisamos ficar muito atentos com o donatismo, viu? Eu gosto muito da heresia, estudar essa heresia do Donato, porque ela está muito atual. Nesse tempo de pandemia, o Donato dizia o seguinte: o que nós vamos fazer com os lapsos e com os relapsos? Então o Donato pregava um cristianismo ou uma ideologia
voltada para as pessoas que não se arrependessem. O que nós vamos fazer com as pessoas que pecam? Afinal, o cristianismo vai ser uma religião que acolhe todo mundo ou vai ser uma pequena religião de minoria? O que fazemos com os pecadores? Cuidado, hein? É o donatismo. O subordinacionismo. A Camila já está ali, já perguntando para mim, o que é subordinacionismo? É uma heresia de Orígenes, Noeto e Tertuliano. Eles vão dizer o seguinte: lembra daquela missa belíssima que colocamos lá, a Trindade, tinha até um triângulo na igreja? Aquilo foi belíssimo. Você pode voltar lá na missa da Santíssima Trindade, aquela homilia, trabalhamos o subordinacionismo. Eles diziam, esses padres que eu citei agora, de maneira especial Tertuliano, que o filho é subordinado ao pai e o espírito é subordinado ao filho, ou seja, é menor, o pai seria maior. Então isso é o subordinacionismo, e não é assim. O pai, o filho e o espírito, eles têm a mesma igualdade, a mesma substância, podemos dizer assim. Mais tarde, Santo Agostinho vai resolver essa questão. O arianismo, outra heresia, o apolinarismo, o pelagianismo, que segundo o Papa Francisco é uma heresia muito atual, por exemplo, que nega aí o pecado original. O que nós vamos fazer aí? Não existe essa transmissão do pecado original, quer dizer, o batismo ele não apaga esse pecado. Nós somos o que somos pelo nosso esforço, nós não precisamos da graça de Deus. Essa é a heresia do pelagianismo. Depois nós temos a heresia do nestorianismo, o monofisismo. Monofisismo, que em Jesus tinha apenas uma natureza, ora ele era humano, ora ele era divino. O priscilianismo e depois o monotelismo. Em Jesus havia apenas uma vontade. Então, devagarinho, nós estamos fazendo um início nas heresias. Mas hoje, aproveitando aí o seu tempo e a sua dedicação, nós já podemos falar sobre o docetismo. Então nós vamos guardar bem, que nós vamos devagarinho agora. Docetismo, ele é filho do gnosticismo. Foi a primeira ameaça fundamental para o cristianismo, né? Afinal, Jesus tinha apenas uma condição, a condição humana de Jesus é combatido por muitos heréticos, né? E por muitos padres também. Para afugentar esta sombra, este fantasma, enfatiza-se a realidade humana, o nascimento, o sofrimento, a crucifixão, a morte e o sepultamento. Por exemplo, meu irmão e minha irmã, a festa do Natal, que nós gostamos muito, e da Semana Santa, são festas para afugentar o gnosticismo e o docetismo, que negava aí essa humanidade, né? Nega a humanidade de Jesus, nega essa matéria, essa corporeidade, né? Então a gente precisa ficar atento e perceber que isso já começou lá há muito tempo atrás. E devagarinho, como eu disse, nós vamos estudar as outras heresias. Hoje ficamos com os docetas, que negam a humanidade. A matéria não é boa, a carne não é boa. O que é bom é o espiritual. E aí você percebe como que a nossa igreja trabalhou contra o docetismo, fazendo a festa do nascimento. Olha o que João já diz na primeira página do seu evangelho. O Verbo se fez carne e veio habitar entre nós. Este é um texto contra o docetismo. O Verbo, Deus,
se fez carne, a carne é boa, e veio morar entre nós. Percebe que a palavra de Deus já vai dando dicas, atos e pensamentos já contra determinadas doutrinas que negavam isso? Por exemplo, quando Jesus Camila aparece ressuscitado, ali na beira da praia, ele diz assim, moços, tens alguma coisa para comer? Ou seja, é um humano também que ressuscita, o humano tem fome, é a carne, né? Então, para esses docetas, a matéria não é boa, existe uma oposição, né, entre o bem e o mal, entre a matéria e o espiritual. Então, João Evangelista já começa a trabalhar contra os primeiros docetas, dizendo que o Verbo se fez carne e que veio morar entre nós, ou seja, a carne não é ruim, a carne é boa e foi assumida por nosso Senhor. Meu irmão e minha irmã, até a próxima vez que vamos nos encontrar, quando nós estudaremos o gnosticismo, o marcionismo e o monarquianismo, mais 3 heresias. Fique com Deus, Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó sangue e água que jorra do peito aberto de Jesus, como fonte de misericórdia para nós. Eu em vós confio, eu confio em vós.